Olá pessoal, tudo bem? Você está no canal Seguindo a Bíblia e nós estamos iniciando mais um estudo. Dessa vez a gente vai falar sobre a paixão de Cristo. Vamos citar aqui alguns pontos interessantes para você entender como foi o sacrifício do Senhor. Ele foi preso numa quinta-feira à noite, com o beijo da traição de Judas, e ele começou a ser julgado no dia seguinte, logo ao amanhecer. Eu vou deixar aqui na tela alguns versículos que você pode acompanhar e outros eu vou falar aqui também. Vamos lá, vamos por parte e depois eu vou explicar cada detalhe. O Senhor Jesus, ele é interrogado, pelos fariseus. Os fariseus o conduz a Pilatos, Pilatos o envia a Herodes, Herodes o manda de volta para Pilatos, Pilatos decide açoitá-lo e entregá-lo para a crucificação. Aí começa a via sacra, a via dolorosa, que foi o percurso ali carregando a cruz até ser crucificado. Então, às 9 horas da manhã, Jesus ele é cravado, ele é preso na cruz. O sacrifício do Senhor Jesus na cruz, ele preso até morrer, demorou 6 horas, 6 terríveis horas. Então, na terceira hora do dia, que é 9, já a gente vai explicar sobre as horas indicadas nos evangelhos, era esse horário de 9 horas da manhã. Então, ele foi preso na cruz. Quando foi meio-dia, as trevas dominaram e às 3 horas da tarde, o Senhor entrega o Espírito, consuma as Escrituras e morre. Nos evangelhos não detalha de forma direta como foi a punição, como foi os açoites que o Senhor Jesus recebeu. Para você entender um pouquinho melhor, eu vou citar algumas passagens e você vai dar uma conferida. Você tem que ir a Isaías 53 e você tem que ir também aos Salmos 22, que fala alguns detalhes, a condição em que o Senhor Jesus ele estava ali na cruz. Tem uma passagem lá em Salmos 22, no versículo 17, diz assim: poderia contar todos os meus ossos, eles veem e me contemplam. Quer dizer, no filme A Paixão de Cristo e na novela da Record também, de Jesus, mostra um pouquinho o quão terrível foi as chagas que o Senhor Jesus recebeu nesses açoites que ele recebeu. E lendo o Salmo 22 todo, você vê que ele diz aqui mais para cima no versículo 15, a minha força se secou como um caco e a língua se me apega ao paladar e me puseste no pó da morte. Quer dizer, ele sofreu muito mesmo. Então, dá mais detalhes no Salmo 22 e em Isaías 53, dá mais detalhes sobre os castigos que Jesus recebeu na cruz. Ele ficou completamente machucado, todas as partes do corpo dele foram atingidas por golpes. Foi muito cruel que o Senhor Jesus passou na cruz. O sacrifício dele já começou na quinta-feira, as dores, melhor dizendo, tanto da traição, pelo beijo da traição que ele recebeu de Judas, quanto dos golpes que ele começou a receber. Você pode ver na tela aí algumas referências que a gente coloca. Ele já começou a ser machucado, ele recebeu socos, ele recebeu varadas na cabeça, pauladas, enfim. Ele já começou a sofrer golpes ali, na quinta-feira, quando ele foi preso. Quando já de manhã ele foi levado para ser interrogado e quando ele se declarou ali filho de Deus, os fariseus rasgaram suas roupas e o levaram a Pilatos para receber ali a condenação. Como eu já falei, Pilatos mandou para Herodes, Herodes mandou de volta para Pilatos e Pilatos mandou açoitá-lo. Esse açoite, a gente imagina que justamente se encaixa aí em Salmo 23, que a gente acabou de falar. Ele saiu com o corpo muito machucado, ele estava completamente cortado. A Bíblia diz que ele foi moído e transpassado pelas nossas transgressões. Ele foi preso na cruz às 9 horas da manhã. É diferente a contagem das nossas horas atualmente com a contagem das horas antigamente. A primeira hora do dia era considerada às 7 da manhã, o que é para a gente, porque o dia começava para eles, a primeira contagem do dia começava quando o dia já estava claro, ou seja, às 6 da manhã. Então, 7 era a primeira hora, 8 era a segunda hora e 3 horas, a terceira hora para a gente hoje já é 9 horas da manhã. Então, a gente entende, quando a Bíblia fala que já era a terceira hora que ele estava crucificado, então
Então fica claro para a gente, porque em Marcos, capítulo 15, versículo 25 fala, e era a hora terceira e o crucificaram. Era a hora terceira e o crucificaram. Então aqui fica claro para a gente que às 9 horas da manhã Jesus foi crucificado e chegada a hora sexta, no caso Marcos 15, versículo 33 já, e chegada a hora sexta, houve trevas sobre a terra até a hora nona. E a hora nona, versículo 34, Jesus exclamou com grande voz, dizendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é, Deus meu, por que me desamparaste? Muitas pessoas não entendem. Eu acredito que já ficou claro para vocês, né? Meio-dia, a hora sexta, no caso que já era a sexta hora do dia claro, e 3 da tarde, a hora nona, que já era a nona hora do dia claro. A noite também tinha uma contagem diferente da nossa. Os judeus eles contavam a noite como 3 vigílias de 4 horas, ou seja, de 18 horas, 22 horas a primeira vigília, de 22 a 2 da madrugada a segunda vigília e de 2 ao amanhecer, no caso 6 horas, a terceira vigília. Alguns evangelhos, ou um evangelho aponta a contagem como a da noite, né, como a contagem dos romanos, que eles já contavam 4 vigílias na noite, que era de 18 às 9, de 9 à meia-noite, de meia-noite a 3 da manhã e de 3 da manhã às 6 da manhã, no caso da madrugada, 3 da madrugada às 6 da manhã, era separado assim, 4 vigílias da noite, os romanos. Então, tem um evangelista que ele aponta, se eu não me engano, João, ele aponta as 3, a divisão da madrugada não como 3, e sim como 4. Então, eu acredito que ficou claro para vocês. A divisão da noite era 3 ou 4 vigílias e durante o dia eram aí contabilizado 12 horas, né? Da primeira hora, que era 6 da manhã, até a 12ª hora, que era 6 horas da tarde, tá certo? Voltando aqui para essa expressão que Jesus ele exclamou, né? Eli, Eli, lama sabachthani, ou Eloi, Eloi, lama sabachthani, quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Algumas pessoas não entendem por que Jesus exclamou isso. Está escrito que todo aquele que fosse pendurado no madeiro estaria se fazendo maldito, e Jesus ele se fez maldito para salvar as nossas almas. Então, naquele momento, Deus não estava com ele. Foi a primeira vez e a única vez em toda a criação que o Pai e o Filho não estiveram juntos. Deus ele é puro, Deus é santo, e ele não pode estar junto de algo puro, de algo ou de alguém impuro ou profano ou sujo. E Jesus estava nessas condições ali na cruz, porque ele estava carregando as dores, as maldições, como está escrito, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, estava sobre ele. Então, ele ficou sozinho. Naquele momento ali, o Pai deixou o Filho até o momento da ressurreição. Mas alguém pode argumentar, mas espera aí, lá em João capítulo 19, no Evangelho de João capítulo 19, versículo 14 diz, e era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta, e disse aos judeus, eis aqui o vosso rei. Como que Marcos fala que era a terceira hora, a hora da crucificação, e aqui em João 19,14 fala que a hora da crucificação era a sexta hora. Vamos atentar para o detalhe aqui. E na preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, e disse aos judeus, eis aqui o vosso rei. Alguns apontam que houve um erro nessa tradução aqui, né? Porque os outros evangelhos, tanto Marcos, quanto Lucas e quanto Mateus, apontam o momento da crucificação como às 9 da manhã. Só Marcos fala de maneira direta. Marcos fala assim, em Marcos 15, 25, e como a gente já falou aí, e era a hora terceira e o crucificaram. Aqui já não tem quase. João fala, era quase a hora sexta e o entregaram para a crucificação. Marcos já fala de maneira bem direta. O livro de Marcos é o evangelho mais antigo. Ele foi o primeiro evangelho a ser escrito.
e João o último. Então a gente não sabe se há alguma interferência nessa questão entre o mais novo e o mais velho, tá certo? E outros apontam esse quase como uma coisa a ser indefinida, né? Então uma coisa a ser relevante aí nessa situação para encaixar uma questão na outra, tá ok? Então, nós finalizamos por aqui o nosso estudo. Eu espero ter contribuído aí com o seu aprendizado sobre esse período do sacrifício de Jesus. E mais uma coisa, ele tinha que ser tirado da cruz, o mestre, o Salvador, ele estava na cruz e 3 da tarde ele morreu. Então, os homens que se aproximaram para quebrar os joelhos dele foram impedidos, não quebraram, conseguiram quebrar, né? Um dos soldados falou que era para conferir, furando o lado dele, assim o fizeram, mas o osso dele não foi quebrado, porque está escrito que o Cordeiro da Páscoa não podia ter nenhum osso quebrado. Então, não quebraram ali o osso de Jesus como era para ser feito, né? Para no caso, comprovar ali a morte dele ou forçar a morte dele por perder o apoio das pernas. Então, as pernas do Salvador não foram quebradas. E outra informação importante é que o sábado, na contagem deles, começava de 6 da tarde de sexta-feira. Então, o corpo do Salvador tinha que ser tirado antes do sol se pôr, porque senão o corpo dele ia ficar exposto ali até o domingo, ou até o sábado, 6 horas, e aí não podia tirar o corpo do Salvador. Mas José de Arimateia pediu a Pilatos a permissão de tirar o corpo do Salvador da cruz, e tiraram e ali o sepultaram, que era uma coisa até que não era comum, né? Porque quem era crucificado tinha que ficar lá, e ninguém fazia questão de tirar, mas como todos sabiam quem era Jesus de fato, e para se cumprir as profecias, o corpo do Salvador tinha que dar entrada num sepulcro, então assim aconteceu, tá bom? Muito obrigado por você ter acompanhado até aqui. Ficou um pouquinho mais extenso por conta dos detalhes que a gente tinha que dar a esse vídeo, mas se inscreva aí no canal se você aprendeu aqui com a gente. Deixa aí o seu comentário e também o seu like caso você gostou. Até a próxima.